Olá, meus irmãos, mais uma vez bem-vindos, dando sequência às nossas aulas aqui. Logo depois da morte e da ascensão de Jesus, vamos explanar um pouquinho mais sobre essa questão. Então, quais foram as causas da queda de Judas? Foi na primeira parte de adeus do Mestre aos seus apóstolos que ele fez alusão à perda de Judas e mostrou o destino trágico do companheiro de trabalho traidor, como uma advertência solene contra os perigos do isolamento social e fraternal. Então vejam, os riscos que uma pessoa corre quando ela vive completamente isolada, Pode ser de muita ajuda aos crentes, neste e nos tempos futuros, que um breve exame das causas da queda de Judas seja feito, à luz das observações do Mestre, e tendo em vista os esclarecimentos acumulativos dos séculos seguintes. Olhando essa tragédia de um modo retrospectivo, concebemos primeiramente que Judas desviou-se para o erro porque era muito marcadamente uma personalidade isolada, uma personalidade fechada em si e distante dos contatos sociais comuns. Ele recusou-se persistentemente em confiar nos amigos apóstolos ou a confraternizar-se livremente com eles. Mas ser um tipo isolado de personalidade não teria em si e, por si só, forjado tal erro de Judas, não fosse pelo fato também não haver crescido em amor e graça espiritual. Todos os outros apóstolos, ao longo dessa caminhada, cresceram espiritualmente e tornaram-se cada vez mais confiantes nos seus irmãos, e aos poucos desenvolveram uma capacidade de confiar nos companheiros. Judas recusou-se com persistência a confiar nos seus irmãos, quando se ressentia por causa do acúmulo dos seus conflitos emocionais, compelido a buscar alívio em alguma expressão própria. Ele invariavelmente buscava um conselho pouco sábio, recebendo o pouco sábio dos seus parentes não espiritualizados ou de conhecidos casuais que eram indiferentes ou hostis ao progresso espiritual. Judas encontrou a derrota nas suas batalhas de lutas terrenas por causa da fraqueza do seu caráter e dos seguintes fatores nas suas tendências pessoais. Era um ser humano do tipo isolado e, sendo altamente individualista, escolheu tornar-se uma espécie de pessoa fechada em si e antissocial. Quando era criança, a vida se fez fácil demais para ele. Ele ressentia-se amargamente ao ser contrariado. A sua expectativa era a de ganhar sempre. Ele era um péssimo perdedor. Não gostava de enfrentar os fatos com sinceridade e era desonesto na sua atitude para com as situações da vida. Não gostava de discutir os seus problemas pessoais com os seus companheiros próximos. Recusava-se a falar de suas dificuldades com os seus amigos verdadeiros e com aqueles que o amavam de fato. E todos os anos da sua relação, nem por uma vez ele recorreu ao Mestre com um problema puramente pessoal. O resultado do isolamento persistente da sua personalidade foi que as suas mágoas multiplicaram-se, as tristezas cresceram, a ansiedade aumentava e o seu desespero aprofundou-se a um ponto quase intolerável. Esses, pois, são os fatores mentais e as más influências que, juntas, explicam por que um crente em Jesus, outra hora bem intencionado e também sincero,
Mesmo depois de vários anos de ligação íntima com a verdade transformadora de Jesus, abandonou seus companheiros, repudiou uma causa santa, renunciou à sua sagrada convocação e traiu o Mestre Divino. A ascensão do Mestre. Eu vos pedi que ficassem em Jerusalém até que fosseis dotados com o poder do alto, e agora eu estou a ponto de deixar-vos em ascender ao Pai. Muito em breve nós enviaremos o Espírito da Verdade a este mundo onde estive, e quando ele houver chegado, vós ireis começar a nova proclamação do Evangelho do Reino. Inicialmente em Jerusalém e depois nas partes mais distantes do mundo. Amai aos homens com o amor com o qual eu vos amei, e servi aos semelhantes mortais, como eu servi a vós. Pelos frutos dos Espíritos das vossas vidas, levai as almas a acreditar na verdade de que o homem é um filho de Deus e de que os homens são irmãos. Lembrai-vos de tudo que eu vos ensinei e da vida que eu vivi entre vós. O meu amor vos abriga, o meu Espírito residirá convosco e a minha paz habitará em vós. Adeus. Depois que o mestre moroncial assim falou, ele desapareceu da vista de todos. Essa assim chamada ascensão de Jesus não foi de nenhum modo diferente dos seus outros desaparecimentos da vista mortal durante os 40 dias da sua carreira moroncial em Urântia. O mestre foi para a Edêntia, passando por Jerusalém, onde os Altíssimos, sob a observação do Filho Eterno do Paraíso, liberaram Jesus de Nazaré do seu estado moroncial e, por meio dos canais espirituais da ascensão, devolveram-lhe o status de filiação do paraíso e a soberania suprema de Salvington. Logo depois de Pentecostes, os gêmeos voltaram para suas casas na Galiléia. Simão Zelote esteve afastado por um tempo antes de sair pregando o Evangelho. Tomé distanciou-se por um período menor e então reassumiu os seus ensinamentos. Natanael divergia cada vez mais de Pedro a respeito de uma pregação sobre Jesus, em lugar de proclamar o Evangelho anterior do reino. Este desacordo tornou-se tão intenso por volta de meados do mês seguinte que Natanael retirou-se indo para Filadélfia visitar Abner e Lázaro e por lá ficou por mais de um ano, indo depois para terras além da Mesopotâmia pregar o Evangelho como ele entendia que devia ser. Isso deixou apenas 6 dos 12 apóstolos originais participado da proclamação do Evangelho em Jerusalém: Pedro, André, Tiago, João, Filipe e Mateus. O outorgamento do Espírito da Verdade. Quando uns crentes estavam orando, perceberam uma estranha presença na sala. Ao mesmo tempo, todos os discípulos tornaram-se todos conscientes de uma sensação nova e profunda de alegria espiritual, de segurança e de confiança. Essa consciência nova de força espiritual foi imediatamente seguida por um vigoroso impulso de sair e de proclamar publicamente as palavras do reino de Deus. Esses homens haviam sido instruídos e treinados para pregar a palavra de Deus, mas nesse momento de êxtase espiritual, esses homens só conseguiram pensar na ressurreição do Mestre. E assim eles saíram, dotados de um poder vindo do alto, pregando a salvação por meio de Jesus. Contudo, não intencionalmente caíram no erro de substituir a mensagem em si do próprio Evangelho por alguns dos fatos ocorridos naquela época,
sem assim o querer, Pedro caiu nesse erro e os outros o seguiram, até mesmo Paulo, a qual criou uma religião recente baseada numa nova versão das Boas Novas. O Evangelho do Reino de Deus é o fato da paternidade de Deus, combinado com as verdades resultantes da filiação e irmandade dos homens. O cristianismo, como se desenvolveu a partir desse dia, é o fato de Deus enquanto o Pai do Senhor Jesus Cristo em associação com a experiência da crença com o Cristo ressuscitado e glorificado. Então aqui nós temos um erro que na verdade assim não chega a ser um erro, mas é a perda de foco, né? Era aquilo que Jesus sempre pregou, né? O foco era em falar sobre o reino de Deus, né? Mas os apóstolos caíram no erro de focar a vida de Jesus, a filiação de Jesus, a sua deidade, né? E não a palavra que ele pregava, mas no homem Jesus, no Filho de Deus, né? E assim que teve início a religião do cristianismo, que veio de Cristo, né? Então, assim tem início a religião de Jesus, é a que temos até hoje aí, né? Entre erros e acertos, vai caminhando, né? Mal não faz, mas também não é 100% pura, como a gente sabe, né? Muitas questões comportamentais, muitos escândalos, muito materialismo, né? Muito diferente daquilo que Jesus sempre pregou. Por isso que o mais importante é você falar com o Pai diretamente, sem intermediários, botando os joelhos no chão e orando. Espero que tenham apreciado mais essa aula. Até a próxima.